Bom dia, querido. Bom dia, querida. Deus abençoe você nessa manhã. Quero compartilhar com você uma gotinha de conhecimento que a gente tira de Lucas, evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 9, versículo 37, que diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Olha só que palavra poderosa para a nossa vida nessa manhã, um ensinamento para nós nessa manhã. Jesus, ele vem caminhando, encontra um homem desesperado porque o seu filho estava sendo acometido por uma ação espiritual que o atormentava, que o deixava totalmente atônito. Esse homem já tinha procurado os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não tinham conseguido trazer paz ao coração do filho. E quando ele encontra Jesus, Jesus olha, ouve a história daquele homem, dá ouvido a ele e aquele homem se encontra com Jesus e Jesus, ouvindo aquilo, fala assim: que geração incrédula. Queridos, o que o Senhor vem mostrar para nós é o seguinte: ele ainda pergunta: até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Ele está dizendo o seguinte: gente, eu estou com vocês e vocês ainda sofrem. Vocês ainda não conseguem entender o que eu vim trazer para vocês. Eu vim trazer libertação, eu vim trazer salvação, eu vim trazer uma série de coisas que vai fazer a sua vida ser melhor, mesmo em meio aos problemas. O problema aqui, querido, que está tratando disso aqui, é uma questão de posição em Jesus. Não é simplesmente uma história que vem trazendo alguma coisa assim, mas é posição. É entender onde Deus nos quer e como Ele nos quer. Sabendo disso, a gente consegue usufruir e ter essa resposta. Penso que se os discípulos tivessem entendido a autoridade que eles tinham no nome de Jesus, se eles tivessem entendido o princípio, se eles tivessem entrado na esfera que Jesus estava, qualquer um dos discípulos poderia ter curado aquele menino em nome de Jesus. A questão é que eles não conseguiram. Eles estavam na dependência de Jesus, porém, eles não entendiam que era depender da autoridade de Jesus e não necessariamente de Jesus presente ali fisicamente com eles. O problema que hoje afeta muita gente é exatamente isso. É entender: eu preciso de Jesus, mas você não vai ter Jesus fisicamente com você. Jesus, ele está no meio de nós, ele é Senhor, ele é Deus. Depender dele é ter a certeza de que as minhas ações em Deus vão trazer resultados de libertação para os outros, vão trazer vida e paz para os outros. Mas Jesus fez uma coisa interessante. Jesus disse assim: traze-o aqui. Olha só, ele diz: traze-me cá o teu filho. Queridos, o pai veio até Jesus e clamou por um filho, mas o filho não estava perto de Jesus. O que Jesus fez primeiro foi o seguinte: aproxima o menino de mim e eu vou curá-lo. Querido, o segredo é se aproximar de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus a gente coloca as pessoas, a gente coloca os nossos filhos, a gente coloca os nossos parentes, a gente coloca a nossa casa, quanto mais perto de Jesus a gente coloca essas pessoas, mais de Jesus eles vão ter. Porque logo no verso 31, no verso 42, ele diz assim: e quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Querido, olha só, deixa eu falar para você uma coisa. Se o seu filho tem te dado problema, se o seu casamento tem te dado um problema, não sei onde tem sido o problema, se é na sua vida pessoal, profissional, material, não sei. A questão é que quando esse pai tinha um menino problemático, ele trouxe até Jesus, Jesus o entregou ao seu pai curado. Então a ideia aqui é qual?
tudo aquilo que você dá para Deus, ainda que esteja com um problema, ainda que esteja sendo tomado por alguma condição, Ele não vai te devolver da mesma forma. Então precisa entender isso, que quando eu dou para Deus alguma coisa, Ele me devolve aquilo sarado, Ele me devolve curado. Então o grande desafio para nós nesse dia é: entregue ao Senhor os teus caminhos, entregue ao Senhor a sua vida, entregue ao Senhor sua família, entregue ao Senhor seus filhos, entregue seus bens, entregue tudo que você tem, porque com certeza Ele te devolverá tudo isso santificado, sarado para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe nessa manhã e te encha de graça, em nome de Jesus.